Olá, boa noite a todos. As minhas desculpas por este breve atraso, mas isto deveu-se a um dia muito complicado, cheio de trabalho em vários sítios e, portanto, só agora é que tivemos tudo preparado para se dar início a este direto. E eu vou continuar a falar de astrologia, mas ligando a outras áreas, ou seja, melhor, a outras artes, nomeadamente à pintura. E eu vou explicar porquê. Porque eu faço astrologia desde os anos 70, portanto já lá vão 40 e tal anos, mas desde muito miúdo, praticamente 12, 13, 14 anos, que a minha paixão maior era e continua ainda a ser também pela pintura. Isto quer dizer que ao longo da minha vida fui desenvolvendo todo o meu interesse pela astrologia, mas a pintura foi qualquer coisa que até já está nos meus genes, porque da parte do meu pai, da minha mãe, etc., há uma série de pessoas, de antepassados meus, que eram muito dados à música e às artes, especialmente à pintura. Bom, e por outro lado às letras, portanto é natural que eu sinta a atração por todas estas áreas. Bom, o tema é vasto, o tema é falar de astrologia. A astrologia, no fundo, é uma tentativa do homem se integrar dentro do cosmos, dentro da sua existência. A astrologia ajuda-nos a perceber o que é que cá andamos a fazer, ou pelo menos perceber melhor qual é o nosso destino, a nossa integração, mas não é preciso só e apenas ser astrólogo para poder chegar a descobrir algumas dessas respostas. Muitos dos artistas, músicos, pintores, escultores, poetas, criam essa relação com o todo, com a entidade divina, com a perfeição, através das musas inspiradoras, através justamente da arte, da música, da poesia, etc, etc. Portanto, é natural, e eu vou depois falar em pormenor de um senhor que para mim é uma espécie de mito desde a minha adolescência, que é o Leonardo da Vinci, e vou explicar de que maneira é que o próprio Leonardo da Vinci era um sabedor, um sábio de tantas e tantas disciplinas, desde a medicina, desde a arquitetura, a pintura, a escultura. Ele sabia um pouco de tudo e até as suas descobertas sobre anatomia, e depois escrevia aquilo tudo com uns códigos secretos, utilizando, digamos, uma maneira, uma escrita extremamente complicada de decifrar. Ora bem, de algum modo, a minha vida tem sido dedicada justamente à astrologia, sobretudo desde os anos 70, mas a minha relação com a pintura, ainda que seja muito, muito anterior, eu andei na Escola de Belas Artes em Lisboa, sei lá, no princípio dos anos 70, sim, no princípio dos anos 70, e desde sempre, desde miúdo, desde adolescente, que senti vontade de pintar. O que é incrível é que o Paulo Cardoso é o astrólogo, e isto criou uma espécie de vício que os jornais, as revistas, a imprensa, a televisão veem o Paulo Cardoso e servem e divulgam o Paulo Cardoso astrólogo, mas muitas vezes o outro Paulo Cardoso, que gosta tanto de arte, de música, etc., acaba por ficar um bocadinho abafado pela imagem que eu fui trilhando em relação à astrologia. E isto, como digo, passou-se com várias pessoas. Há muitas pessoas que tanto gostam de astrologia como de música, de bailado, disto, daquele outro. Portanto, muitas vezes o homem, na sua expressão criativa, vai tentando encontrar várias formas de expressão. Desculpem a redundância. Bom, isto para vos dizer o quê? Que eu tenho dedicado a minha vida relativamente à pintura. Eu comecei justamente, e isto foi publicado em 1990, este livro, e justamente a capa tem uma das pinturas que eu fiz. Mas há uma razão, é que eu dediquei as minhas pinturas
relacionando-as sempre, ou quase sempre, com a poesia. Neste caso, este quadro deste livro que vos mostrei é um quadro dedicado a um poema específico do Fernando Pessoa, que se chama O Infante. É o primeiro poema do chamado Mar Português, por isso é que toda a minha vida, no fundo, ando a trilhar ou a navegar no mar português, e até gostava de vos mostrar algumas pinturas que tenho feito e que no fundo estão aqui nesta sala, mas como eu falo para vós e realmente este espaço fica todo, digamos, escondido, porventura não conhecem. Ora bem, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que os alquimistas, os astrólogos, os magos, todos eles procuram o quê? Procuram a evolução humana, a procura. Quando nós dizemos que os alquimistas procuram o ouro, eu tenho que explicar isso melhor. Aquele ouro não é próprio, também é, mas não é propriamente aquele ouro de fazer anéis ou joias, etc. O ouro dos alquimistas é o ouro da totalidade. E Leonardo da Vinci, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, todos eles procuraram o ouro, ou seja, era procurar a relação entre o homem e a entidade divina. Por isso, desde os anos 80, as pinturas que eu fiz, grande parte das pinturas que eu fiz, foram dedicadas justamente à poesia de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fez dezenas e dezenas e dezenas de poemas e eu fui fazendo como que tentando pintar, passar para a tela, para o papel, as emoções e os sentimentos que eu próprio sentia quando lia aqueles poemas. Vou começar por vos mostrar justamente um dos quadros grandes que eu fiz, talvez é um dos mais antigos e dedicado justamente ao primeiro poema da mensagem. Neste livro, ele aparece justamente, agora vou mostrar o que aparece no livro e vou mostrar o original. Portanto, neste livro, quando se abre o livro, tem um tríptico, portanto é uma pintura muito grande, tem 3 metros de comprimento por 1,5 metro de altura, e tem justamente aqui o poema, a poesia que tem a ver com este mesmo poema. Eu vou agora pedir aqui ao meu assistente de realização que me pegue na câmara, porque eu vou explicar, vou só apenas mostrar-vos. Uma coisa é mostrar em papel, outra coisa é mostrar já ao vivo. Ou seja, e eis, pois, a pintura, o original. Este original já passou por sítios incríveis. É uma pintura muito grande, como veem. Ela representa o tal primeiro, um dos mais importantes poemas de Fernando Pessoa, e esta pintura já esteve na Torre de Belém, porque eu explicava às pessoas que iam visitar a Torre de Belém porque é que eu faço a pintura e porque é que a pintura que eu faço está relacionada com o Fernando Pessoa. Depois esteve exposta na Fundação Gulbenkian em Paris, esteve na Europália em 92, em Bruxelas, e depois seguiu para o Brasil, nomeadamente no Paço Imperial. Fiz uma exposição com este quadro e muitos outros dedicados ao Fernando Pessoa, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil, boa noite, ou bom dia, Brasil, às pessoas que me estão a ouvir. Este quadro já esteve exposto durante muitos meses no Paço Imperial, depois também esteve na Eco 92 e depois seguiu para São Paulo e esteve exposto no Sesc Consolação, que muitos de vós deverão conhecer. E então, nessas exposições, eu mostro as pinturas, porque é que eu faço e o que é que representa cada uma delas. Isto é feito com tinta da China e como se fosse com uma pena, e portanto tem aqui uma espécie de uma cabeça esfíngica de uma mulher que olha para o Ocidente, e esta mulher é a velha Europa a olhar justamente para o Ocidente, ou seja, justamente para o Brasil. Portanto, é uma pintura
alusiva à relação das descobertas portuguesas, da relação entre a Europa, Portugal, nomeadamente, e com o continente americano, nomeadamente a América do Sul e o Brasil em especial. Também fiz outros painéis que também estiveram expostos na Gulbenkian, no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com os outros cantos do mundo, o Japão, a África, etc, etc. Portanto, onde os portugueses foram chegando ao longo. E porquê? Porque a pintura, todas estas pinturas estão relacionadas com poemas de Fernando Pessoa, e esses poemas de Fernando Pessoa remetem justamente para aquela relação entre o Deus e os homens, entre o céu e a terra, entre a terra ou o ser humano e o ser divino. Depois de uma grande série durante muitos anos de ter dedicado digamos, à poesia de Fernando Pessoa, dediquei-me, vou primeiro mostrar, e aliás foi publicado este livro, digamos, sobre o patrocínio da queridíssima professora Maria de Lourdes Belchior, que me convidou por parte da Fundação Gulbenkian a fazer em Paris uma grande exposição para comemorar justamente o centenário de Mário de Sá Carneiro, um grande amigo de Fernando Pessoa, e eu publiquei justamente, vamos lá, por convite dela, fui fazendo uma série de pinturas, pintando uma série de pinturas, que no fundo, cá está, cada uma das pinturas também tem a ver com um poema, ou seja, eu lia os poemas, interiorizava cada um dos poemas e depois tentava, vamos lá, ilustrar, pintar as sensações que eu tinha, que fui recebendo de cada uma destas pinturas. Ok? E com isto acabámos por publicar este livro chamado, cá está, e eu vou voltar ao mesmo tempo, Indícios de Ouro. Este ouro não é o ouro das ourivesarias, é o ouro da totalidade. E o próprio Mário de Sá Carneiro tem um grupo de poemas que se chama justamente Indícios de Ouro. Porquê? Porque ele estava atraído, ele era atraído por encontrar o ouro da totalidade. E é esse ouro da totalidade que é o mesmo quando os reis magos vão visitar Jesus e um deles lhe leva o ouro, a incenso e a mirra. Esse ouro não é o ouro das riquezas, é o ouro da sabedoria, é o ouro da totalidade. E é esse mesmo ouro, por acaso eu estou vestido de azul exatamente, porque isto era ouro, a ideia era ser ouro sobre azul, e era esse mesmo ouro que o próprio Mário de Sá Carneiro adorava e intentava, digamos, encontrar ao longo da sua existência. De outra maneira, o Fernando Pessoa também procurava este ouro da totalidade. No fundo é o ouro alquímico, que eu já vou falar com mais pormenores sobre isso. Dentro deste livro estão praticamente 90 pinturas, alusivas a 90 poemas do Mário de Sá Carneiro, e rapidamente vou mostrar-vos algumas das pinturas que eu fui fazendo, só para perceberem como é que, pronto, por exemplo, neste caso, já não tem a ver com o Fernando Pessoa, já é uma poesia do Mário de Sá Carneiro, em que ele diz que há uma queda no gelo, que há uma queda no frio, ou seja, e eu tentei justamente expressar esta queda no gelo. Ele diz que cai na realidade, cai no gelo da realidade. Há outra pintura, se calhar mais fulgurante, mais brilhante, que é esta. Aqui o ouro está muito presente. Eu andei em química, sou eu que preparo os meus próprios pigmentos com pós, com o crómio, cobalto, vamos lá, com os próprios produtos químicos, que eu vou fazendo as pinturas nos almofarizes, tal e qual como se fazia, digamos, no Renascimento e na pintura antiga, e acabei por... Isto é um poema, talvez o maior quadro único que eu fiz, ele é maior que eu, ao longo da minha vida, e é justamente mais uma pintura
alusiva a um poema de Mário de Sá Carneiro, em que ele diz que é tudo ouro ao seu redor. E ele fala dos roxos fins de império, etc. E há aqui uma espécie de turbilhão de cor em que ele se sente envolvido. Este ouro é mesmo folha de ouro. Eu utilizava e utilizo o próprio ouro, a folha de ouro, como nós utilizamos ou vemos nas talhas douradas, nas igrejas, só que eu utilizo de uma maneira diferente, porque é justamente aquela alusão à descoberta do ouro, da totalidade. Por último, vou-vos mostrar mais um. Este chama-se A Sala do Trono Era Vermelha e Dourada. Portanto, é outro poema de Mário de Sá Carneiro, em que ele fala dos veludos, do ouro, da opulência. Chama-se A Sala do Trono. Portanto, são alguns dos exemplos. Portanto, eles não é uma pintura figurativa, como eu fiz durante 12 anos, fiz apenas pintura figurativa, é uma pintura mais de sugestão. Isto é uma sugestão do peso do dourado e vermelho da Sala do Trono. Bom, vou outra vez voltar para o meu lugar e vou começar a falar-vos de outra coisa muito interessante. É que o próprio Leonardo da Vinci, que foi, digamos, o meu ídolo, e ainda é hoje em dia, eu tenho vários ídolos ao longo da minha vida. O Fernando Pessoa foi e ainda é um grande ídolo para mim. O próprio Mário de Sá Carneiro foi, digamos, alguém que me estimulou, digamos, a descobrir outras áreas da minha existência. Mas o primeiro grande, também gosto de Shakespeare, gosto de muitos mestres, mas o grande ídolo da minha vida foi Leonardo da Vinci. E queria mostrar-vos uma coisa muito interessante. Qual é o assunto que eu vos quero mostrar? É que Fernando Pessoa sabia muitíssimo da astrologia. Mário de Sá Carneiro, o grande amigo de Fernando Pessoa, questionava-o muito. Olha, veja o meu horóscopo. Eu sinto-me mal. Ele vivia em Paris, sentia-se mal, só, incompreendido, porque ele queria descobrir o tal ouro de totalidade e não conseguia encontrá-lo. E o próprio Leonardo da Vinci e muitos alquimistas do Renascimento, da Idade Média, etc., sabiam não só de maçonaria, como de alquimia e de astrologia. No fundo, os astrólogos eram ao mesmo tempo médicos, astrofísicos, cientistas, arquitetos, etc. E justamente no Renascimento era muito frequente que os pintores soubessem. Ora bem, eu vou-vos mostrar hoje em dia esta obra, que é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, já foi bastante restaurada. Esta fotografia que aparece, eu tenho este livro, eu comprei este livro em 1960 e tal, 70. Portanto, ainda não tinha havido o restauro, mas não há ninguém que não conheça a Última Ceia de Leonardo da Vinci. E eu vou explicar hoje, falando de astrologia, porque eu já vou falar mais da astrologia, mas fazendo a ligação entre a astrologia e a arte. No fundo, esta minha conversa hoje era justamente para explicar que o astrólogo, o pintor, o filósofo, sei lá, o artista, o músico, muitas vezes toca na astrologia, porque no fundo todos nós, eu diria isto de outra maneira, são várias formas de chegar, digamos, aos céus, à totalidade, à perfeição. A perfeição é justamente o ouro dos indícios de ouro, o ouro que eu apresento nas pinturas, etc. Ora bem, e Leonardo da Vinci, a certa altura, foi convidado para fazer para um refeitório de um convento em Milão, ou cerca de Milão, exatamente, convento de Santa Maria della Grazia, em Itália,
esta pintura magnífica, que infelizmente se foi deteriorando. Isto foi feito há tantos séculos, foi-se deteriorando, mas foi recentemente restaurada. Ora bem, e tem muitos segredos. E em 1978 eu descobri uma série de relações entre esta última ceia e a astrologia. E publiquei na altura, e depois mais tarde vamos fazer, digamos, na legenda deste vídeo, vamos pôr um link em que vão poder ler o artigo que eu escrevi em 1978, foi publicado em 78 ou 1979, numa revista chamada TV Guia, que era muito diferente da TV Guia que hoje conhecemos aqui. Portanto, havia artigos de fundo e havia artigos e em muitas outras revistas eu falava da relação entre a arte e a astrologia. O barroco visto pela astrologia, o renascimento visto pela astrologia, a relação entre os movimentos artísticos e a astrologia tem tudo a ver. No fundo, o astrólogo, o pintor, o escultor, o poeta, o visionário, o músico procuram a relação com Deus, a relação com a natureza, a relação com a entidade divina. Bom, em 1978 comecei a olhar para esta pintura porque sempre me questionei, mas porquê é que são 12 signos e porquê é que são 12 apóstolos? Há aqui qualquer coisa. O próprio Fernando Pessoa, no Mar Português, também colocou, juntou, agrupou, melhor dizendo, 12 poemas. É sempre o nome 12, ou seja, se calhar não é por acaso. Então, comecei a analisar bem esta pintura e a perceber que Leonardo da Vinci, eu agora vou mexer ligeiramente para poder mostrar melhor e poder apontar para vós, e eu relembro aqui aquilo que já vos disse, esta pintura hoje em dia, no local onde foi pintada, já está restaurada, portanto vê-se muito melhor e há muitas imitações e muitas reproduções desta pintura, e em que se vê muito bem as imagens, etc. Bom, o que é que se passa? Cristo está na última ceia, ou seja, e tem 6 apóstolos deste lado e 6 apóstolos deste. Agora, o que é que eu vos queria chamar a atenção, que é isso que é muito interessante. Leonardo da Vinci sabia muito de medicina, de arquitetura, de filosofia, de engenharia, mas era também um sábio ligado à astrologia, porque quem fazia arte nessa altura também eram normalmente pessoas interessadas e integradas dentro desta sabedoria. Então o que é que... Reparem que não é coincidência, eu vou-vos explicar porquê. Ele vai agrupar os 12 apóstolos em vários grupos. Reparem, não é por acaso. Há aqui um grupo, há aqui outro grupo de 3, há aqui outro grupo de 3 apóstolos e há um terceiro grupo. Reparem que é nítido. Não é por acaso. Eles não estão ao acaso numa mesa. Eles estão agrupados em 4 grandes grupos. O que é que isto quer dizer? São os 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Por outro lado, se repararem, há uma espécie de triângulos que aparecem na disposição destes personagens. Há aqui uma espécie de um triângulo entre o braço de Jesus Cristo e digamos, e o corpo do São João, do discípulo amado de Cristo. E, portanto, há aqui uma espécie de triangulação e há outra vez outra triangulação. Portanto, isto não é por acaso, são sinais que o próprio pintor, Leonardo da Vinci, nos vai dando no tipo... Vejam com atenção que isto tem muito mais que se lhe diga. Ora, eu vou-vos explicar brevemente, já vos disse e repito, para quem chegou agora, boa noite a todos, bom dia àqueles que nos estão a ver durante o dia.
Eu escrevi um artigo sobre toda esta temática em 1978. Eu vou procurar a revista onde eu o publiquei e depois, com a ajuda do meu realizador, vamos passar a escrito todo esse artigo e depois com um link, através do YouTube, vão poder ler todo o artigo para quem estiver mais interessado em, no fundo, descobrir mais sobre a Última Ceia de Leonardo da Vinci, que, a meu ver, e vão ver que eu tenho razão, é uma última ceia astrológica. Vamos começar por este lado. Ora bem, por outro lado, já vos disse que há os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água. Relembro aqui que o fogo tem a ver com impulso, a água, o ar, a terra tem a ver com realismo, o ar com comunicação e a água com sensibilidade, fragilidade, imaginação, poesia, música, bailado, etc. Portanto, no fundo, as 4 maneiras de ser de todos nós estão retratadas nos 4 elementos da antiguidade e nos 4 elementos da astrologia. Ora bem, mas, por outro lado, o Leonardo da Vinci não fez isto ao acaso. Ele deu uma sucessão. Eu não sei se posso mostrar assim, se estão a ver a imagem. Portanto, reparem o que é que se passa com este primeiro grupo. Este primeiro grupo representa o carneiro, o touro e os gêmeos. Porquê? Eu não sei se posso aproximar mais da câmara ou se vê bem, mas este simboliza justamente o carneiro. No artigo que está escrito, eu digo exatamente o nome de cada um dos apóstolos e a correspondência zodiacal de cada um deles, mas este é o carneiro que está, digamos, a mostrar o caminho, ou seja, reparem nas mãos dele, ele está, sigam este caminho, e o carneiro é exatamente isto. O carneiro é o número 1 do zodíaco. Depois há um apóstolo muito barbudo, mais largo, mais robusto, que representa o signo de touro. E depois, reparem nesta imagem maravilhosa. Eu vou-me chegar mais próximo da câmara para vos ir apontando com mais cuidado. Mais para cima, mais para baixo. Reparem, carneiro, touro e gêmeos. O que é que o gêmeos está aqui a fazer? Os gêmeos, que é um ser de ar, é um signo de comunicação, de relacionamento. Por isso é que os gêmeos não conseguem estar calados, eles têm que comunicar, relacionar. O que é que o gêmeo está aqui a fazer? Está justamente a apontar para o segundo grupo. Ou seja, ele está a tentar ser a passagem, a comunicação, que é a função dos gêmeos, entre estes 2 primeiros signos e os signos e o segundo grupo de signos. Portanto, os gêmeos faz esta ponte e depois dos gêmeos vem o caranguejo. Reparem a posição do caranguejo, do apóstolo que tem a ver com o caranguejo. Está a olhar para a alma, está a virar-se, as mãos dele estão a apontar para dentro. Se algum de vós que me está a ouvir é caranguejo, vai perceber que o caranguejo é um ser que vai buscar dentro de si, na sua alma, nos seus sentimentos. E é exatamente isto que nós vemos retratado na posição do apóstolo que tem a ver com o caranguejo. Depois vem o leão. Reparem, olhem a posição completamente diferente do leão. O leão ele abre os braços e eis-me aqui. Poderia até ver-se o coração do leão. Reparem a posição teatral, a posição de nobreza, de eis-me aqui do leão. E depois, meio escondido, está o apóstolo que representa o signo da Virgem. Portanto, temos o carneiro, que no fundo aponta e começa o zodíaco, depois o touro, os gêmeos que faz a ligação para este, no fundo, isto é a primavera, isto também representa as 4 estações, são os 3 signos da primavera, os 3 signos de verão, os 3 signos do outono e os 3 signos do inverno. E, portanto, dizia eu que temos aqui o signo representado, o signo de leão, portanto, numa atitude triunfal, numa atitude extremamente presente, e depois temos um que é com o braço, com o dedo levantado, que é justamente o Virgem, e é talvez o signo mais crítico,
Este momento é um momento que pode eventualmente representar aquela altura em que Cristo anuncia que foi traído por alguém e que anuncia aos apóstolos aquilo que lhe vai acontecer e que foi traído por alguém. Ora bem, e justamente o signo da Virgem aponta, é como se tivesse uma atitude crítica em relação àquilo tudo que se está a passar. Obviamente que vemos então o Cristo com um triângulo, outro triângulo, portanto há um triângulo voltado para baixo, o próprio Cristo é outro triângulo, digamos, voltado com a ponta para cima, e depois outro triângulo aqui, outra triangulação voltada para baixo. Portanto, são 3 triângulos encaixados. Depois de Cristo, que no fundo representa o centro, digamos, de toda esta constelação, vem o discípulo amado, o amante, o sensível, que há quem diga que é digamos, o discípulo preferido, o amado, que representa a balança. Reparem a atitude da balança. Uma atitude conciliadora, uma atitude de relacionamento, uma atitude de sensibilidade. O casamento, a relação, a sensibilidade tem justamente a ver com a balança. E depois há aqui um signo que esconde as moedas de ouro, e Cristo está justamente a falar da traição, e este discípulo normalmente relaciona-se com o Judas, e entre eles está justamente a balança, a balança, o escorpião e o sagitário. Portanto, ou seja, no fundo temos mais 3 signos. Ele aqui está justamente a esconder o saco com as moedas, e aqui o Sagitário, portanto a balança, o escorpião, o Sagitário, fazem este grupo, aliás, pela ordem pela qual estão sentados é balança, escorpião e Sagitário. O Sagitário está a apontar, está exaltado, porque é um signo de fogo, é um signo de crença, etc. E depois temos o último grupo, portanto, depois de balança, escorpião, Sagitário, este é o Capricórnio, o Aquário e os Peixes. Este está de pé, e é pena porque esta pintura que eu tenho aqui, esta reprodução, foi antes do restauro. Cá está. Portanto, o Capricórnio, reparem a atitude do Capricórnio. É uma atitude de dúvida, é uma atitude de... Mas o que é isto? Isto é tipicamente uma atitude de Capricórnio. O Capricórnio gosta de saber o que é que se passa, gosta de saber o que é que as coisas duram, qual é a intenção das pessoas, e é justamente esta atitude do Capricórnio. Depois temos o Aquário, que o Aquário o aquariano parece que tem o braço ainda, digamos, é como se fizesse um grupo, o meio do grupo, e aliás o Aquário tem a ver com o grupo, e portanto esta relação Capricórnio, Aquário, e depois tem os Peixes. E agora a coisa mais extraordinária é que na pintura original, aqui não se pode ver porque já está muito deteriorada, o peixe tem a ver normalmente com a parte do corpo que tem a ver com os pés, e os pés do peixe, ou seja, do apóstolo que representa os peixes, é o único que tem os pés iluminados. Não se pode ver aqui nesta reprodução, que, como já vos disse, foi feita esta fotografia antes do restauro, mas ele está de pé e ele mostra os pés, ou seja, temos, portanto, do carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, numa atitude de interioridade, caranguejo, o leão, numa atitude de opulência, de afirmação. Depois a Virgem, muito crítica, com o braço, com o dedo esticado. Depois temos a balança, o amante, o amor, a sensibilidade. Depois o escorpião, o Sagitário, o Capricórnio, numa atitude defensiva, não quer acreditar, incrédulo, mais disciplinado, tal e qual as características do Capricórnio. Depois o Aquário, que faz a junção deste grupo, portanto, porque o Aquário é justamente o segundo grupo,
da amizade, e depois os peixes, que está numa atitude quase de incrédulo, mas como é que é possível isso? E na pintura original, e depois dela ter sido restaurada, percebeu-se que realmente tinha os pés iluminados, porque é exatamente a parte do corpo ligada ao signo dos peixes. Bom, isto para vos dizer que Leonardo da Vinci tinha uma sabedoria imensa e era também, eu tenho falado muito sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um excelente astrólogo, mas na Idade Média, no Renascimento, etc., era muito normal que os artistas, quer fossem escritores, quer fossem alguns cientistas, quer fossem pintores, escultores, arquitetos, etc. Aliás, os arquitetos guiavam-se pelas relações, pelas combinações, pelas figuras geométricas que encontravam justamente na natureza. Por exemplo, a palma da mão tem muito a ver com o plátano e as dimensões da palma da mão ou as dimensões do rosto humano, aquilo, digamos, entre a parte superior da cabeça e os olhos e esta parte dos olhos até aqui, tem a ver com o chamado número de ouro. Cá está, voltamos outra vez ao mesmo tema, o ouro. O ouro é a sabedoria, é a totalidade, é a evolução. E tanto Fernando Pessoa sabia disso, Fernando Pessoa utilizou esta sabedoria nas suas poesias, utilizou isto na criação que ele fez dos heterónimos. O Mário de Sá Carneiro não sabia da astrologia, mas interessava-se também por esta temática, por isto é que esta capa do livro em que eu publiquei os poemas do Mário de Sá Carneiro, aliás, foi uma evocação, foi dedicado ao Mário de Sá Carneiro, se chama Indícios de Ouro, que foi um tema, um título dado pelo Mário de Sá Carneiro. Portanto, Mário de Sá Carneiro também procurava, de uma maneira diferente, obviamente, o tal ouro da totalidade, da sabedoria, da pujança, do amor. No fundo, o ouro tem a ver com o material incorruptível, com a criatividade, com a relação com Deus. Por outro lado, o Leonardo da Vinci e muitos outros, diz-se que Shakespeare, que muitos poetas, escritores, visionários, sacerdotes naturalmente, espiritualistas, tinham grandes conhecimentos da astrologia, e aqui está um breve exemplo. Fica prometido, assim que eu puder, vou tentar encontrar, que não vai ser difícil, a revista onde eu publiquei esse artigo, e vou poder passar a escrito e vão poder lê-lo de algum modo, o texto que eu fiz, e aí está muito mais desenvolvido daquilo que eu vos mostrei hoje por imagem, e a explicar, digamos, pormenor, com mais pormenor, porque é que o carneiro, ou seja, o apóstolo, e o nome dele, o nome do que é do apóstolo, que tem a ver com o signo de carneiro, touro, gêmeos, caranguejo, etc, até ao signo de peixe. Portanto, mas não fiquei mal impressionados quando eu disse que há uma relação entre Judas e, de algum modo, Judas tem a ver com o escorpião, porque não quer dizer que os escorpiões sejam negativos ou que façam traições. Eles não admitem que lhes façam traições, porque eles dedicam-se profundamente. Agora, o que acontece é que Judas foi alguém que atuou de uma maneira secreta. Ele foi dar um beijo a Jesus para o denunciar. Ele foi, digamos, subornado, quer dizer, ele ganhou com mistério. Ele indicou às autoridades quem era Cristo, mas isto representa sobretudo o quê? Aquela atuação que às vezes nós não vemos dos escorpiões. Não quer dizer que os escorpiões sejam Judas de maneira nenhuma, não tem nada a ver com isso. Isto é só uma elegia, é só uma ideia de que o escorpião é um ser secreto e que às vezes é muito difícil de conhecer. Aliás, quem tem amigos ou familiares escorpiões sabem muito bem que por trás daquela força toda há um personagem secreto. E justamente o Judas era talvez o mais secreto e enigmático de todos os apóstolos, porque também tem a ver com o signo mais secreto
e enigmático dos 12 signos do zodíaco. Bom, eu vou passar rapidamente aqui, fazer uma revisão. Boa noite, Leopoldina. Olá, Ana, a Beta Chiapa, Albertina, Cristina Correia, Beto Pinto, Maria João, Maria Gonçalves, Alexandrina, muito obrigado por nos estarem a escutar. Margarida Aleixo, Graça Simões, Ana Tavares. Eu hoje, infelizmente, eu não vou poder falar, vamos lá, não posso, aliás, já expliquei porque é muito difícil fazer consultas diretas, porque tenho 2 segundos para falar para milhares de pessoas. Portanto, o que é que eu decidi? Decidi falar da astrologia através da pintura, mas no fundo também já falei nas características do carneiro, que é um signo de fogo, que é um signo impulsivo, verdadeiro, que começa o zodíaco, por isso é que digamos, o apóstolo que representa o signo carneiro, ele está a anunciar, digamos, o resto do ciclo do zodíaco. Portanto, ele está a anunciar o caminho dos outros 11 signos. Depois a Maria Simões, Maria Gonçalves, a Zulmira. Olha, a Zulmira está aqui connosco. Beijinhos, muito obrigado. A Lina, a Cristina Vieira, Carla, Zulmira outra vez, Lucinda Gonçalves, etc, etc. Agora, eu depois vou-vos dar justamente acesso ao... Agora, o que é que peixe tem? Peixe, aliás, estou aqui a ver que há muitos peixes. Peixe, eu depois vou explicar qual é o apóstolo, a Zulmira estava a perguntar qual é o apóstolo relacionado com os gêmeos. Eu, em muito breve, eu tenho esse artigo guardado e, portanto, vou colocá-lo ou fazer uma fotografia ou digitalizá-lo e depois podem consultar esse artigo que eu publiquei em 1978, ainda grande, olha, se calhar a Zulmira ainda nem era nascida. Portanto, em 78 que eu publiquei esse texto todo e depois vou dar-vos a possibilidade de lerem e aí tem cada signo e o apóstolo relacionado. Não é por acaso que Fernando Pessoa fez um grupo de poemas que se chama Mar Português, com 12 poemas. Cada um dos 12 poemas tem a ver com um dos 12 signos do zodíaco. E justamente neste livro, que se chama A Mensagem Astrológica da Mensagem, eu também fiz 12 pinturas e cada uma das 12 pinturas tem a ver com cada um dos 12 poemas do Mar Português e, por isso mesmo, também com cada um dos 12 signos do zodíaco. Foi por causa deste número 12, de 12 poemas de Fernando Pessoa, que eu disse, mas porquê é que são 12? Depois comecei a ler e a ver no espólio de Fernando Pessoa todos os documentos que ele tinha deixado e a perceber que afinal ele sabia o suficiente para poder fazer os poemas ligados ao carneiro, que é o infante, é o primeiro poema de Mar Português, é o infante, tem a ver com o carneiro. O segundo chama-se o horizonte, porque justamente o touro tem a ver com a natureza, a terra, etc. E por isso ele pôs-lhe o nome Horizonte. Depois os gêmeos, aqui Zulmira, isso eu sei, os gêmeos, o poema do Mar Português que relativo ao signo de gêmeos é o padrão é ele próprio, porque o próprio Fernando Pessoa era do signo de gêmeos. Depois veio o caranguejo é aquele poema que todos nós conhecemos, que tem a ver com o monstro que está no fim do mar, o monstrengo que está no fim do mar. E porquê? Não tem nada de monstruoso, é que tem a ver com os medos do inconsciente, com o eco, com as tormentas, a noite. Fernando Pessoa fala muito da noite, das emoções, da interioridade. Justamente o caranguejo tem a ver com isso. Depois vem o padrão dos descobrimentos. Não, o padrão é os gêmeos. Depois vem o mostrengo. Depois vem o epitáfio de Bartolomeu Dias, portanto tem a ver com o leão, virgem, até peixe, que é justamente prece. O último poema de Mar Português chama-se Prece. Prece é um título muito religioso, muito espiritualista. Porquê? Porque justamente os peixes, na maior parte dos casos, são seres muito sensíveis, espiritualistas, têm muita intuição, muito sexto sentido, muita necessidade de entender os outros, a interioridade dos outros. Por isso é que muitos peixes protegem as pessoas, muitos deles
ajudam os infelizes, os doentes, etc, etc, porque têm uma grande capacidade de compreensão humana. Bom, eu depois, a Luísa também me está a perguntar, Touro, qual é o apóstolo, fica prometido. Quanto mais não seja a relação já entre os 12 apóstolos e os 12 signos, eu vou rapidamente dizer qual é. E vou fazer, pode pôr isto na legenda do vídeo, não é? Portanto, vamos pôr logo a relação entre cada apóstolo e cada um dos signos. E depois, a seu tempo, vou publicar todo o texto onde explico isso. No fundo, hoje foi um direto diferente. No fundo, foi uma maneira de falar de astrologia, mas falar de astrologia falando de arte, porque os astrólogos, à sua maneira, e os artistas de outra maneira, os músicos de outra maneira, o que é que eles procuram? Procuram uma relação maior, procuram crescer, eles estão na Terra, mas procuram a relação com Deus, com a eternidade, com a plenitude, com a natureza. A natureza é a expressão da perfeição divina. E por isso, aquilo que nós chamamos o número de ouro, ou a secção dourada, que muitos autores e muitos escritores medievais e da antiguidade falam, a secção dourada, ou o número de ouro, é justamente uma expressão matemática que representa... Olha, por exemplo, a Torre de Belém foi escrita... Aliás, vou-vos mostrar outro. Eu fiz na Torre de Belém uma exposição e o vídeo sobre toda esta temática está no meu canal YouTube, portanto podem consultar, é um vídeo muito longo onde eu explico toda a simbólica da Torre de Belém. Eu fiz em 1991, 92, fiz este livro onde expliquei todo este trabalho e, como veem, no último andar da Torre de Belém eu pus uma pirâmide e explico porque é que eu construí esta pirâmide. A pirâmide é um símbolo geométrico que tem uma ponta, digamos, o cume da pirâmide, as pirâmides do Egito, são exatamente têm esta mesma simbologia. Dizia-se que o topo das pirâmides do Egito, nomeadamente da Grande Pirâmide, que é talvez a mais perfeita delas todas, tinha um cume de ouro, tinha uma ponta brilhante de ouro. Então eu fiz também uma pirâmide, construí uma pirâmide com as proporções exatas da Grande Pirâmide do Egito, onde pus uma esfera de ouro. E essa esfera de ouro justamente tinha a ver com a idade do ouro, o Quinto Império, etc, etc. Este livro explica tudo isto. E porquê? Porque a base da pirâmide é um quadrado. Porquê? Porque cá está outra vez aquilo que eu falei sobre a última ceia. São os 4 elementos. São os 4 lados da pirâmide, os 4 lados da base da pirâmide, têm a ver com o norte, o sul, o oeste e o oeste. Ou o fogo, a terra, o ar e a água. E por isso também, por outro lado, para quem gosta de Fernando Pessoa, tem a ver com Fernando Pessoa e os 3 heterónimos principais. Cá está 4, porque cada um deles tinha a ver com um dos 4 elementos. Nada foi ao acaso em Fernando Pessoa. Ele era Gêmeos, mas tinha ascendente Escorpião. E Escorpião é justamente água. Outro tinha ascendente ligado à terra. Outro tinha um ascendente ligado à água e outro o ascendente ligado ao ar. Portanto, não era por acaso, por isso esta pirâmide, no fundo, representava justamente a união dos 4 heterónimos para chegar à entidade divina. Eu fiz uns anos de arquitetura, então o que é que eu resolvi pôr logo na primeira página do livro? É justamente o alçado da Torre de Belém, portanto a Torre de Belém vista de lado, e uma série de coincidências, como também se fez com o mistério das catedrais, como muitos de vós conhecem, coincidências com figuras geométricas que fazem, só para vos dar uma ideia, a altura da Torre de Belém, desde a parte superior da Torre de Belém até cá abaixo, tem 365 decímetros. Acham que isto é por acaso? Os dias do ano?
Não é por acaso. Depois eu medi a largura da Torre de Belém e fui descobrir que tem 365 decímetros. Ou seja, nesta altura, na idade dos descobrimentos, o arquiteto da Torre de Belém não se fazia nada ao acaso, usavam-se as fórmulas matemáticas e científicas que tinham a ver com a natureza, e cá está, no último andar da Torre de Belém, onde eu pus a tal pirâmide, está desenhado, ou seja, tem as proporções do retângulo dourado, ou seja, do número de ouro. Portanto, aqui eu pude descobrir uma série de figuras geométricas dentro do desenho da Torre de Belém, ou seja, quem vem à Torre de Belém não descobre, não imagina que ela foi construída usando a mesma fórmula que há 5.000 anos os egípcios usaram na construção da Torre de Belém. Da Grande Pirâmide de Gizé. Portanto, as proporções da Grande Pirâmide estão presentes. Aliás, também não é por acaso, reparem. Eu não estou a falar ao acaso, isto depois foi... Mas vou-vos mostrar outro pormenor. Reparem. O que é que nós temos no topo da Torre de Belém? Estão a ver aqui? Não é por acaso. O que é que temos? Temos várias pirâmides. Por coincidência? Não, não é coincidência. Estas pirâmides aparecem aqui justamente como alusão às pirâmides, à figura geométrica da pirâmide. Por outro lado, aquilo que todos vós conhecem a Torre de Belém, aquilo que nós chamamos as guaritas, que compõem a Torre de Belém, sabem quantas são? 12. Não é por acaso. E mais, há uma guarita que está justamente voltada para o nascer do sol. Porque, obviamente, a Torre de Belém tem uma figura, é como se fosse uma elipse. Portanto, o baluarte, que portanto é uma base alargada, e depois tem a torre propriamente dita. Mas a base alargada é uma espécie de elipse, e ao longo desta elipse nós vamos encontrando as várias guaritas. E uma destas guaritas, a que está voltada para o nascer do sol, é justamente, a meu ver, a representante do signo de Carneiro. E quando eu lá cheguei, fiquei estupefacto. Porquê? Porque é que eu descobri justamente, debaixo da primeira guarita, tem justamente uma cabeça de carneiro. Por isso é que eu digo, não é nada ao acaso, e portanto, olha, para vos dar uma ideia rápida, olha, vou ver se, não sei se conseguem ver, mas por baixo da primeira guarita, estão a ver a cabeça de carneiro? Por isso é que eu digo que cada guarita da Torre de Belém tem a ver com um signo. E cá está, a primeira tem a ver com o carneiro, a segunda com o touro, a terceira com os gêmeos. Temos exatamente o mesmo tema que eu falei da poesia de Mário de Sá Carneiro, a poesia de Fernando Pessoa. Olhem, outro animal que aparece por baixo de uma das guaritas. Estão a reconhecer. Hã? Qual é? Que signo é este? Ora bem, exatamente. Já ouvi. O signo de Leão. Portanto, obviamente que não tenho peixe na última guarita, não tenho Sagitário, porque era muito difícil pôr ali o centauro, ou um cavalo por baixo da guarita, mas no fundo elas representam, são 12, também não é por acaso, os apóstolos são 12, também não é por acaso, os poemas de Fernando Pessoa são 12, também não é por acaso. Há 12 signos e os 12 signos têm a ver com os 12 meses do ano, portanto, nada é por acaso. Ou seja, a astrologia, em última análise, a poesia, a música, etc., trata da relação do homem com Deus, porque o homem aspira à totalidade, à perfeição, etc., etc. Bom, tudo está numa... todos estes ensinamentos que eu hoje partilhei convosco estão no meu canal YouTube.
e façam-me perguntas se não entenderam alguma parte deste meu texto, porque há um vídeo justamente que é a simbólica da Torre de Belém, é um vídeo de 1h30. Portanto, demorou imensos meses a fazer, onde vou explicar justamente os poemas de Fernando Pessoa. A voz é da Ana Zanatti. Portanto, há uma série de pessoas, os poemas são ditos por um excelente ator, o realizador é de excelência também, a música também é extraordinária, portanto, tentei, digamos, rodear-me de pessoas de alta carreira e de alta qualidade, e eles ofereceram-se com prazer e com gosto para me ajudar a fazer aquele vídeo que tem 90 minutos e, portanto, que explica tintim por tintim. E nessa exposição que eu fiz na Torre de Belém era para quê? Para mostrar os papéis astrológicos de Fernando Pessoa de uma maneira mais vasta. Isto foi em 1990, 91, 92, portanto, foi quando eu comecei, digamos, a divulgar, digamos, a astrologia do Fernando Pessoa. Bom, boa noite a todos. Havia muito mais para explicar. Vou, a pouco e pouco, no canal, assim que... hoje mesmo vamos publicar no meu canal YouTube um novo vídeo. Eu estive na Torre, na Feira do Livro, este ano, a fazer uma sessão de autógrafos, há 2 ou 3 dias atrás. O ano passado, nesta altura, eu também estive na Feira do Livro, mas em Madrid, com uma exposição exatamente sobre o mesmo tema, o Fernando Pessoa, a poesia, a pintura, etc. E, portanto, fiz agora recentemente e vai ser hoje publicado no meu canal YouTube. Espero que, se não subscreveu, aproveite para subscrever o nosso canal e assim, a pouco e pouco, eu e o meu realizador de serviço e todas as pessoas que nos ajudam aqui nesta sala, da iluminação, tudo, todos eles estão, no fundo, a trabalhar em equipa. Não somos 12, como os 12 signos, mas pronto, qualquer dia vamos ser 12. Ou seja, ou então um vale por 12, ele vale por não sei quantos. Portanto, porque ele faz tudo, ele faz a mistura, faz o som, faz a imagem, faz uma série de coisas. O resto faço eu, mas isto é mais o que eu fui aprendendo ao longo da vida. Portanto, não se esqueça, vejam, se gosta da astrologia, convido a dezenas de vídeos no meu canal YouTube que ensinam a astrologia e neste caso vou colocar justamente a relação entre os 12 apóstolos e os 12 signos e, como vos digo, daqui a muito pouco já vai estar online o último vídeo que foi feito há 2 ou 3 dias, na sessão de autógrafos que eu dei, fiz uma pequena palestra sobre o amor e os 12 signos e as combinações dos 12 signos do zodíaco, que foi um tema que eu também já abordei aqui na Selfie Astral, e portanto isso foi o tema. Depois houve uma sessão de autógrafos, etc, etc. Eu estive justamente com a editora e é isso que é dito no livro, no vídeo, que vai ser hoje ainda posto, publicado hoje no meu canal. Portanto, tenham uma excelente semana. De hoje a 15 vou continuando, vou tentar falar de outro tema. Não se esqueçam que eu volto sempre que puder para poder tirar aquela dúvida que muitos de vós têm, que só um astrólogo pode responder, que é aqueles que nasceram no dia de transição. Qual é o signo, se é carneiro ou se já é touro, se ainda é leão ou se já é virgem, e sobretudo, se precisarem descobrir o vosso ascendente, as compatibilidades astrológicas, as compatibilidades entre os signos, além de poderem ver, obviamente, no livro que ainda está disponível. Aliás, foi este livro que eu fui apresentar justamente na Feira do Livro agora. Está neste momento com um preço mais apetecível e, aliás, porquê? Porque é o Guia do Amor e, portanto, grande parte, a segunda parte do livro é justamente a falar das combinações possíveis entre os 12 vezes 12 dá 144, mas depois, como se repetem, são 72 textos diferentes. Também é uma aplicação muito fácil. Procure no link ligado digamos, à ficha técnica que acompanha estes lives, estes diretos. Também pode descobrir qual é o link que vos leva diretamente ao cálculo do ascendente
ou à compatibilidade astrológica entre os vários signos. Se nasceu no estrangeiro, recorra, por favor, ao astro.com e vai poder ter o seu horóscopo gratuito, também isto são aplicações gratuitas que eu fiz e que este site fornece logo o desenho da carta astral e diz-vos logo qual é o vosso signo e qual é o vosso ascendente, mesmo que tenham nascido em qualquer parte do mundo, porque é um ótimo software, é um bom programa de computador que eles têm. Quem, no fundo, organizou, é um pouco responsável por esse site, é uma senhora extraordinária, ela é psicóloga e astróloga, chamada Liz Green, é das maiores sumidades em relação à astrologia. Ela faz consultas, eu tive aulas com ela, tive a felicidade de ter algumas aulas com ela. Ela dava cursos e workshops e eu pude assistir a alguns deles, neste caso na Suíça, em Zurique, e, portanto, boa noite Zurique, boa noite Suíça, penso que há pessoas que me estão a ouvir da Suíça, boa noite Angola, Moçambique, Guiné, boa noite Madeira, Açores, boa noite Porto, Faro, Coimbra, Aveiro. Bom, boa noite para todos, onde quer que estejam, e tenham uma ótima quinzena, tenham um bom feriado. Não se esqueçam que no dia 13 celebra-se o nascimento do nosso poeta astrólogo, de Fernando Pessoa, e, portanto, o dia 13, o dia de Santo António, aliás, ele chamava-se Fernando António, porque justamente tinha nascido no dia 13 de junho, que era o dia de Santo António, que acabou por ser o dia de Lisboa em que se festejam os santos populares, e, portanto, o Fernando António foi chamado Fernando António por causa de ter nascido justamente no dia de Santo António. E nasceu no dia 13 de junho, tinha ascendente escorpião, e o ascendente tem a ver com a hora de nascimento. Portanto, uma coisa é o dia de nascimento, que tem a ver com o nosso signo, e o nosso signo ascendente é o signo da hora. E o signo da hora, o signo ascendente, é tão importante como o signo solar. Às vezes mais, outras vezes menos, depende do caso. Porquê? Porque muitas vezes os peixes ainda têm um bocadinho do signo anterior, que é aquário. Alguns peixes já têm um lado mais impulsivo, que é do carneiro. Portanto, muitas vezes nós não temos os signos puros. Um leão não é só leão, pode já ter um bocadinho de virgem, um bocadinho do signo anterior, que é caranguejo. Um aquário pode ter já um bocadinho de peixe, só um bocadinho de capricórnio. Porquê? Porque, além da posição do Sol, temos que ver a posição da Lua, e sobretudo no caso das mulheres, é brutalmente importante saber a posição da Lua. Numa próxima oportunidade vou falar da importância da Lua e até poder, digamos, encontrar. Também tenho algumas tabelas feitas para se conseguir descobrir qual é o seu signo lunar, portanto, onde é que tem a Lua, porque a Lua são os nossos instintos, é aquilo que nós somos instintivamente. É a nossa imaginação, é o nosso lado noturno. O nosso lado diurno tem a ver com o Sol, o nosso lado noturno tem a ver com a Lua. Sobretudo para as mulheres, é extremamente marcante. O signo onde uma mulher tem a Lua marca muitíssimo mais a sua personalidade do que às vezes o próprio signo chamado solar. O signo solar é a postura, mas a Lua tem a ver com o nosso inconsciente, o nosso mundo das emoções, e as mulheres sabem bem do que é que eu estou a falar. O sexto sentido das mulheres, que têm muito mais que os homens, ou do que a maioria do que os homens, imagino que alguns homens também terão essa sensibilidade, essa intuição. O sexto sentido das mulheres tem justamente a ver com a Lua, não tem a ver com o Sol. O Sol é a racionalidade, a Lua é, digamos, o instinto, a imaginação, o mundo interior, e as mulheres sabem muito bem de que é que eu estou a falar. O mundo interior, a maternidade, o aconchego, a casa, a família. Está claro que muitos dos homens também têm sensibilidade para estas áreas, obviamente, mas praticamente todas as mulheres sabem muito bem do que eu estou a falar, porque eu estou a falar justamente do mundo que é o mundo feminino, lunar, noturno, intimista, sensível. Por isso é que as mulheres não têm tanta vergonha de chorar em público. Os homens foram obrigados a ter
uma imagem mais racionalista, mais dura, das guerras, das batalhas, etc. A luta pela sobrevivência. E, portanto, mas também foi a educação, foi a ética, foi a religião, foram muitos fatores que fizeram com que os homens fossem moldados com uma mentalidade de homem e as mulheres fossem moldadas, às vezes dominadas, muitas vezes, infelizmente, dominadas pelos homens e, portanto, foram moldadas para ter um papel na sociedade. Os homens foram moldados para ter outro papel na sociedade. Felizmente, nós chegamos ao século XX, ao século XXI, e estes papéis começam finalmente a equilibrar-se, porque quando eu era miúdo, é incrível, porque ainda estávamos no século XX, obviamente, e eu era miúdo e dizia, mas porquê é que o homem tem que fazer aquilo e a mulher tem que ser quem manda é o homem? Portanto, a minha ideia de relacionamento, desde muito miúdo, senti que as coisas tinham que ser iguais, não havia outra hipótese. O homem tem que ter, a mulher tem que ter o mesmo acesso, exatamente, porque a mulher tem as mesmas competências do homem. Portanto, isto não estou a dizer nada de especial, estou só a falar da astrologia, porque o homem é o Sol, a Lua é a mulher e o Sol e a Lua completam-se. O Sol e a Lua são tão importantes um como o outro. Por isso nós não podemos dizer que um é mais importante que o outro. Agora, há pessoas que são mais solares e há mulheres que são muito solares. São mulheres dirigentes, são líderes, mulheres com força, com convicção. E há homens com uma lua muito forte, são mais sensíveis, mais intuitivos, mais telepáticos. E é bom que assim seja, porque isto vai poder equilibrar dentro de nós próprios o nosso Sol e a nossa Lua. Bom, tenham um ótimo feriado, uma boa semana, até daqui a 15 dias e divirtam-se. Está a chegar o verão, está a chegar o calor, está a chegar o tempo em que vamos começar a entrar dentro da água, vamos juntar a terra, que é a areia, a água do mar e o sol, que é o calor e o fogo, e depois o ar, que é a comunicação e as viagens. Portanto, estamos perto de chegar a uma estação do ano em que se reúnem melhor ainda os 4 elementos. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado desta conversa informal, diferente das outras que se fizeram até agora. Hoje falámos de arte e astrologia, já falámos de tarot e de astrologia. Vamos ver o que é que vamos poder descobrir e inventar para os próximos Selfie Astral. Obrigado à Selfie e até breve. Muito obrigado, boa noite.